Para a gente falar de mobilidade, a gente primeiro precisa entender que mobilidade não é só um sistema, uma infraestrutura de transporte única, né? Então não é uma ciclovia ou um sistema de ônibus ou um metrô, né? Mobilidade diz respeito a uma integração entre planejamento urbano e transporte. Então, o nosso problema de mobilidade principal é que a gente tem cidades que cada vez estão mais espalhadas, mais espraiadas, né? A gente tem a população de baixa renda cada vez mais distante dos centros e a gente tem uma concentração de emprego, de oportunidades diversas, tanto quanto emprego, educação, equipamento, saúde. Então, a gente tem uma demanda de mobilidade para a população muito grande, né? E principalmente de viagens pendulares. A gente também caminha já há muito tempo numa direção de valorizar, de supervalorizar o veículo individual como principal solução de transporte, né? Solução de mobilidade. Então a gente tem aí na última década um aumento de mais de 100% da taxa de motorização de veículos individuais na maior parte das cidades brasileiras, principalmente nas capitais, mas também nas cidades médias. Então a gente tem cada vez mais gente migrando para o carro e para moto, principalmente para moto nas cidades médias, né? E menos investimento no transporte público e nos transportes ativos, na infraestrutura para pedestre, para bicicleta. Então, para a gente resolver o problema da mobilidade, a gente precisa olhar para esse mosaico onde o carro e a moto têm muito peso, o transporte público e o transporte ativo cada vez menos peso, né? Então, a primeira questão que a gente precisa focar aqui é o seguinte: o transporte público é aonde deve estar a prioridade do investimento, né? Do investimento e da política pública. É claro que a indústria automobilística carrega a gente para uma discussão de veículos elétricos, daqui a pouco veículos autônomos, mas sempre ainda numa mobilidade individual, né, que continua nos causando um problema do ponto de vista de cidade, né? Então, a gente tem que focar no transporte público. Essa, assim, é uma tecla que a gente tem que bater, a gente tem que lutar pelo transporte público e tem que lutar por esse avanço na tecnologia veicular, nas questões relacionadas com eletrificação e com veículos autônomos para o transporte público. Então, fazer com que esse avanço melhore, aprimore o transporte público. Então, acho que essa é a primeira questão que a gente não pode perder de vista.